Questão 14 da prova de 2005/2 da EMESCAM. Vamos lá. Uma pequena parte desse nitrogênio fixado pela ação do homem é transformado em proteína ao longo da cadeia alimentar, mas grandes quantidades são perdidas e retornam à atmosfera não como N2, mas como óxido nítrico, reagindo com vapor de água e dando origem à chuva ácida, ou como óxido nitroso, um dos gases do efeito estufa. Pode ainda ser levado na forma de nitrato para o meio aquático, causando crescimento de algas pelo excesso de nutrientes, reduzindo dessa forma o oxigênio disponível para outros organismos, explicou Nardotto. Vamos falar de várias coisas dessa questão? Parte desse nitrogênio fixado. Número 1, vamos falar de fixação do nitrogênio. Óxido nítrico reagindo com água e formando chuva ácida. 2. Chuva ácida. Efeito estufa. 3. Efeito estufa. E o 4, nós vamos falar disso daqui, ó. Pode ser levado na forma de nitrato para o meio aquático, que a gente chama de eutrofização. Fixação do nitrogênio. Fixação do nitrogênio, você tem N2 atmosférico no formato gasoso. Na verdade, existem 3 formas de fixar o nitrogênio, tá bom? Então, quais que são as 3 formas de fixação? Você tem a fixação, que a gente fala que ela é feita, primeiro, fixação física, você depende de raios juntando N2 com água para formar nitrato. Gente, é uma confusão. Quase pouca, sei lá, 1, 2, 3% do ciclo. Tem a fixação química. A fixação química é feita por indústria de fertilizante. E existe a fixação biológica, que geralmente é a fixação que vai estar na sua prova, que cai na sua prova, que é muito comum. E nós temos que saber a fixação biológica do nitrogênio. Como que ela começa? Ela começa quando bactérias pegam o nitrogênio atmosférico e conseguem converter esse nitrogênio atmosférico em amônia. Depois, outro grupo de bactéria vai converter essa amônia em nitrito e depois pega um nitrito e vai converter esse nitrito em nitrato. Então você primeiro converte nitrogênio atmosférico em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, sob a ação de micro-organismos. Cada processo tem um nome. Vocês têm que saber o nome de cada processo e de cada bactéria que participa desse processo. É Tiestre? É Tiestre, mas é a vida. Vamos lá. Esse processo a gente chama de amonificação e já é a fixação propriamente dita, então o pessoal também já chama de fixação. O que é fixação? É o nome dado a processos genéricos em que você transforma gases em componentes solúveis. E ela é feita por um grupo de bactérias, as mais famosas são as azobactérias, Azobacter sp. Converte nitrogênio atmosférico em amônia. Depois você tem esse processo aqui que a gente chama de nitrosação. A nitrosação é a conversão de amônia em nitrito e ela é feita por um grupo de bactérias chamadas de nitrosomonas. As nitrosomonas convertem amônia em nitrito. Existe um outro processo que a gente chama de nitratação, que converte nitrito em nitrato, feita pelas nitrobactérias. Nitrobacter sp. Nitratação, então, feita pela Nitrobacter sp. E nós temos a desnitrificação. A desnitrificação, ela vai ser feita pela pseudomonas desnitrificans. Desnitrificans causa o processo de desnitrificação. Pronto, isso daqui é o ciclo do nitrogênio. Mas o que ele está falando? Nem sempre o nitrato vai ser devolvido para a atmosfera sob o formato de N2 atmosférico. Ele pode ir sob a forma de óxidos. Quando você tem óxidos que se juntam com água, você vai formar óxido com água, gente. A gente já sabe quimicamente que forma um ácido. Então, se você tem um excesso de óxido, NO, com uma molécula de água, você vai formar um ácido. E esse ácido aqui, ele vai precipitar sobre o formato de chuva ácida. E essa chuva ácida pode corroer monumentos, pode alterar o pH da água, tem várias situações. Efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. O problema que a gente está fazendo é acelerar o efeito estufa, que é causando o aquecimento global. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. Qual que é o objetivo do efeito estufa? Gases, eles impedem a saída dos raios solares. Se os raios solares eles não saem da superfície do planeta,
ficam retidos aqui dentro, e assim que eles ficam retidos, eles vão aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, vai ficando um efeito estufa bem quentinho. Observação aqui que vale a pena vocês saberem: o dano ambiental é o aceleramento, não é a causa, não é o efeito estufa. O dano ambiental é causado pela aceleração do efeito estufa, ou seja, está guardando gás demais, não era para guardar tanto. E esse efeito estufa acelerado causa o que a gente chama de aquecimento global. Agora vamos para o último caso que ele falou, que é a eutrofização. Quando você tem um aporte de nutrientes orgânicos para um curso de uma água, nutrientes orgânicos para um recurso hídrico, principalmente para um ambiente lêntico, para ambientes cujo não tem correnteza, o que vai acontecer com vocês? Com vocês não, né? O que vai acontecer nesse ambiente? Favorece proliferação das algas que ficam na superfície. Essa proliferação das algas favorece a proliferação de animais. O problema é que essa alga, ela cria uma capa na superfície do lago, impedindo a passagem de luz. Só que como tem muito animal, tem muita alga, tem muito indivíduo, a demanda básica de oxigênio está alta. A demanda básica de O2 está alta. Só que o processo fotossintético não está acontecendo na coluna de água, porque aquela camada de alga impediu a passagem de luz e as algas da coluna não conseguem fazer fotossíntese. Então, mesmo que a demanda de oxigênio está alta, a produção de oxigênio pela fotossíntese está baixa. O que isso significa? Isso significa que você vai ter uma morte acentuada de vários organismos, causando odores fétidos. E esses organismos serão decompostos por bactérias que a gente chama de anaeróbicas facultativas, ou seja, elas vivem num ambiente em que tem muito oxigênio, mas também conseguem viver em um ambiente que tem pouco oxigênio. Então, bactérias anaeróbicas facultativas. E na ausência do oxigênio, elas vão preferir, fazer fermentação ou alguma respiração anaeróbica que libera como subproduto algumas coisas que não são muito cheirosas, por exemplo, enxofre, e causam fedozão, tá? Então, isso daqui são todos os problemas que pode acontecer. O processo citado no texto que reduz o oxigênio disponível no meio aquático, a gente já respondeu, é a eutrofização. Não é bioacumulação. Bioacumulação é o acúmulo de substâncias, principalmente de metais pesados ao longo da cadeia alimentar. Não é isso que a gente está falando. Biorremediação é utilizar seres vivos para a limpeza da área, então é uma coisa boa. E magnificação trófica é você acumular isso ao longo das cadeias alimentares. Ela é causada, a bioacumulação é o acúmulo que a gente tem de metal pesado no corpo de seres vivos. Isso vai passando pela cadeia alimentar. Então, o predador de topo teria isso. Não é a ver com isso, tem a ver com eutrofização. Bora para a última questão.